Olá, bom dia, tudo bom, alunos do sétimo ano? Comigo tá tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês também. Na nossa última aula, eu pedi para que vocês realizassem, os exercícios que envolvem expressões numéricas e números inteiros. E agora, durante a nossa aula, nosso início da nossa aula, a primeira coisa que nós vamos fazer é corrigir esses exercícios, tá? Então, nós vamos corrigir os exercícios. Então, o exercício número 1 fala a respeito da professora Margarida, que propôs um jogo de pega-varetas com 42 palitos, no qual a pontuação é dada por números inteiros. Observe quantas varetas cada jogador obteve em uma partida. Então, foi um jogo de pega-varetas, certo? Haviam varetas na cor preta, vermelha, azul, amarela e verde. Aí, quando pegava uma varetinha preta, 10 pontos, vermelha, menos 8, azul, mais 8, amarela, menos 6 pontos e verde, 6 pontos. E aí eu fiz com vocês, durante a explicação do enunciado do exercício, a quantidade de pontos que a Andrea obteve. Mas eu vou fazer novamente, porque foi assim, tem a alternativa A, que pede a expressão numérica, que vai determinar a quantidade de pontos da Andrea, e aí a alternativa B, que vai, B não, e ainda na A, pede a expressão numérica da Andrea e também pede a expressão numérica da Luana, que era a outra participante, Eu montei para vocês a da Andrea e pedi para vocês montarem a da Luana. Eu vou montar novamente para vocês a expressão numérica que indica a quantidade de pontos da Andrea, tá bom? Então vamos começar pela Andrea. Então, Andrea, ela pegou uma vareta de 10 pontos. Então, 1 vezes 10 é mais 10. Quem quiser colocar entre parênteses mais 10 pode, porém não precisa e agora eu não vou colocar. No exemplo que eu fiz para vocês, eu coloquei. Agora eu já vou tirar esse parênteses, porque vocês já sabem que não há necessidade da existência dele, tá bom? Se quiser utilizar, pode utilizar, não tem problema nenhum. É aqui, ó, 8 varetas de menos 8 pontos. Agora sim, mais 8 vezes menos 8 pontos. Como tem o sinal negativo e o sinal negativo precisa ser indicado, nesse caso eu coloco parênteses, tá bom? Aqui eu não coloquei porque o sinal positivo não precisa ser indicado, tá bom? Aqui, ó, 2 vezes mais 8. Então, 2 varetas de 8 pontos, 2 vezes 8, mais 5 vezes menos 6. Então, 5 vezes menos 6. E por último, 6 vezes mais 6. Então, mais 6 vezes o número 6. Então, essa aqui é a expressão numérica. Esta é a expressão numérica que representa a pontuação da Andrea, tá? No caso, é a alternativa A. E agora eu vou montar para vocês a expressão da Luana. Então, Luana. Então, a expressão numérica que representa, a pontuação da Luana. Então, aqui eu vou ter 0 vezes 10. Então, 0 vezes 10. Mais, 4 vezes menos 8. Então, mais 4 vezes menos 8. Depois, ela fez 8 vezes mais 8. Então, 8 vezes 8. Mais 1 vezes menos 6. 1 vezes o menos 6, certo? E mais 7 vezes mais 6. Mais 7 vezes 6. Então, as duas expressões numéricas estão aqui, da Andrea e da Luana. Esta é a resposta da alternativa A do exercício número 1 que eu pedi para vocês fazerem. Então, vamos descendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, exercício 1, a alternativa A. Então, as expressões numéricas da Andrea e da Luana, tá bom? Então, confiram aqui, tá certo? Podem conferir. Está igual ao do livro. Eu vou ampliar para vocês olharem aqui no livro. Então, Andrea, 1 vezes 10, mais 8 vezes menos 8, mais 2 vezes mais 8, mais 5 vezes menos 6, mais 6 vezes mais 6, tá bom? Então, essa foi ou a da Luana. E agora vamos para a da Luana, ó. 0 vezes 10, mais 4 vezes menos 8, mais 8 vezes mais 8, mais 1 vezes menos 6,
mais 7 vezes 6, tá? Então, essa é a da Luana. Ou a outra opção que eles colocaram para a Luana é sem a representação do 0 vezes 10. Porque você já sabe que qualquer número vezes 0 é igual a 0, então não precisa representar, tá bom? E aí, exercício, alternativa B, resolva as expressões numéricas e determine a pontuação de cada jogadora, né? Eu já fiz com vocês a pontuação da Andreia, né? A resposta foi menos 32, então a pontuação da Andreia, o resultado dessa continha aqui é igual a menos 32, tá? Quem tem dúvida, pega o vídeo anterior e dá uma olhada na soma que eu fiz na pontuação da Andreia, tá? Se alguém tiver dúvida de como eu cheguei nesse número menos 32, está na videoaula anterior, tá bom? E aí eu vou fazer com vocês a da Luana, que eu ainda não havia feito. Então, ó, 0 vezes 0 é igual a 0. Ó, mais com menos, menos. 4 vezes 8, 32. Aqui, mais com mais, mais. 8 vezes 8, 64. Mais com menos, menos. 1 vezes 6, 6. Depois, 7 vezes 6, 42. Certo? Então, mais com mais, mais 42. Agora eu vou somar todos esses valores, essas multiplicações, né? Então, aqui eu vou fazer, como eu tenho sinais diferentes, calcula a diferença e fica o sinal do maior algarismo. Então, 64 menos 32, eu vou ter 32, né? Como o maior algarismo era positivo, aqui é positivo também. Vou somar esses dois aqui também. São sinais diferentes, calcula a diferença e fica o sinal do maior algarismo. 42 menos 6, eu vou ter o número 36. Como 42 é positivo e é o maior algarismo, então aqui vai ser mais. 32 mais 36 é igual a 68. Então, a pontuação da Luana foi de 68, né? A Luana ganhou o jogo, ela fez uma pontuação positiva. E a Andreia, coitadinha, fez uma pontuação negativa. Então, ó, confiram aqui, ó, a pontuação da Andreia menos 32 e a pontuação da Luana mais 68, né? Então, confiram os dois resultados, tá bom? E vejam se tá igual ao de vocês, se não, corrijam o livro de vocês, tá bom? Então, a alternativa B nós já fizemos. E aí, exercício número 2. Sabendo que o produto entre os números da linha é igual ao produto da coluna, né? Então, qual é esse número que falta? Então, eu tenho, vou apagar aqui, tá? O exercício número 2 agora, tá? Eu faço menos 4 vezes menos 5 vezes 3 e vai ter que ser o mesmo resultado que 6 vezes menos 5 vezes algum número. Então, eu sei que menos 4 vezes menos 5 vezes mais 3, então menos 4. Esse é o exercício número 2 agora, tá? Menos 4 vezes menos 5 vezes 3 tem que ser igual a 6 vezes menos 5 vezes a interrogação aqui que eu não sei quanto é que é. Então, vamos fazer aqui primeiro, ó, menos com menos, mais 4 vezes 5, 20. Então, aqui ficou 20, eu só multipliquei esses dois. Vezes 3 vai ter que ser igual a mais 5 vezes, mais 6 vezes menos 5 é igual a menos 30. Então, vezes um número que eu não sei qual é. Posso substituir esse número por x, tá? Isso aqui já é uma equação do primeiro grau, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Eu posso perfeitamente escrever no lugar do sinal de interrogação a letra x e aí já começar a fazer uma equação do primeiro grau sem problema nenhum, ó. Então, ó, 20 vezes 3 é igual a 60. Então, qual é o número que eu multiplico por menos 30, que o resultado é 60? Então, eu sei que 30 vezes 2 é igual a 60. Mas aí eu vou querer um número que seja positivo. Então, eu vou ter que pensar que eu vou ter que fazer um jogo de sinal. E na hora que eu multiplicar, a resposta vai ter que ser um número positivo. Então, menos com menos, eu vou ter um resultado positivo. Então, menos 2, certo? Aí, eu já sei que o valor que eu vou usar, e é a resposta do exercício, é o número menos 2. Por que menos 2? Porque menos 30 vezes menos 2, então eu faço 30 vezes 2, 60. E menos com menos, mais 60. Tá vendo? Então, mais 60 e mais 60, vamos para tornar a igualdade verdadeira.
Deem uma olhada aqui na resolução do exercício. Então, ó, como menos 4 vezes menos 5 vezes mais 3 é igual a 60, então nós temos que 6 vezes menos 5 vezes uma interrogação tem que ser igual a mais 60. Então, que número é esse? Se eu fizer mais 60 dividido por menos 30, eu também chego no menos 2, tá bom? É um outro caminho para resolver. Os dois caminhos estão corretos. Portanto, o número que falta é o menos 2, tá bom? Pode escolher o caminho que for melhor para vocês. Deixa eu sair aqui um pouquinho para vocês olharem a lousa e já olharam na televisão. E aí vamos para o próximo exercício, que é o exercício número 3. Escolha o número entre 20 e 30, multiplique-o por 4, subtraia por 8, divida o resultado por 4. Gente, eu fiz esse exercício com vocês, né? Eu fiz com vocês, mas o que acontece aqui é o seguinte, existem várias respostas, tá? E aí, o que é a pergunta? Se a gente pegar, ó, registre os dois cálculos e compare os dois resultados, o que acontece quando a gente pega o primeiro número lá do início, tá vendo, ó? Na primeira resolução, o número que nós pegamos aqui foi um número positivo. E depois, na outra resolução, nós pegamos um número negativo, nós pegamos o oposto desse número, né? Nesse caso aqui primeiro, ó, foi feito com 21, então, ó, 21 vezes 4 é igual a 84. Aí pegou o resultado 84, 84 menos 8, 76. Aí pegou o resultado 76, 76 dividido por 4, 19. Aí pegou o 19, somou com 9, chegou no resultado 28, tá? Então essa foi a primeira combinação. Aí, né, pegou o 28, tirou o 21, que é o número inicial, e a resposta foi 7. Então, até aqui eu tenho a primeira condição, certo? E essa condição eu fiz com vocês aqui na lousinha. Na segunda condição, vocês tinham que fazer a mesma coisa, só que aí com o número oposto. Como aqui eu comecei com mais 21, aí aqui, ó, foi iniciado com menos 21. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tá vendo? Aqui eu tinha mais 21, então eu fiz mais 21 vezes 4. Agora aqui eu comecei com menos 21 vezes 4. Então a resposta foi menos 84. E aí eu vim menos 84 com menos 8, menos 92, menos 92 dividido por 4, menos 23, menos 23 mais 9, menos 14. E aí o menos 14 eu vou tirar o número inicial. Então eu vou fazer menos 14 menos o número inicial que era menos 21. Como o oposto de menos 21 é mais 21, né? Aí eu vou chegar no 27 e aí a resposta final, os resultados são iguais. Então, quando a gente aplicar aquelas regrinhas, aquelas condições para um número e o seu oposto, os resultados serão iguais, serão o mesmo valor, tá bom? E aí, converse com seus colegas e compare os resultados deles. O que se pode concluir? Que todos eles, né, obteram, olha. Os alunos devem perceber que qualquer que seja o número escolhido, o resultado será o mesmo nas duas sequências de... Nas duas sequências de cálculo. O resultado será sempre 7. Naquele caso é 7, né? Então, cada um fez com o seu número, mas o resultado tem que ser o mesmo para as duas sequências de cálculo. Tá bom? Então, essa é a resposta. Coloquem aí com as palavras de vocês. Aí, exercício número 4. Resolva as expressões numéricas. Lembre-se de resolver primeiro, né? Então, a ordem das operações. As operações dentro do parênteses, depois dentro do colchetes e depois dentro das chaves. Você também deve respeitar a ordem que as operações aparecem, né? Então, primeiro, potenciação. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, adição e subtração. Tudo isso você já sabe. Eu já fiz com vocês a alternativa D, então agora eu vou fazer aqui com vocês a alternativa A. Então aqui eu tenho a alternativa A, menos 2. Vou primeiro resolver o que está dentro do parênteses, certo? Então vamos lá. Eu só vou fazer aqui na lousinha os cálculos que não é possível vocês fazerem mentalmente aqui. Então o primeiro passo é resolver as potências. Então eu tenho uma potência aqui e outra potência aqui. O menos 2 elevado a 3, então, ó, menos 2 elevado a 3,
significa que eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes. Então, ó, menos com menos mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 8, certo? Por isso, aqui dentro do parênteses, eu tenho menos 8. E aqui, menos 5 ao quadrado, é o próximo que eu tenho que resolver. Então, ó, menos 5 ao quadrado será igual a menos 5 vezes menos 5, que é igual a mais 25. Então, aqui eu vou ter mais 25, certo? Então, resolvi a potência. E aí, aqui eu copiei tudo igual, ó, menos, mais 3 e o menos 5, foi tudo copiado igualzinho. E aí, vai começar a segunda prioridade. Então, a segunda prioridade, né, já resolvemos as potências que estavam entre o parênteses, agora só tem um número dentro de cada parênteses. Então, essa ordem de prioridade de parênteses, conchetes e chaves já passou. Potência, já fizemos, então já passou. Agora nós vamos analisar as multiplicações e as divisões e resolver as multiplicações que vêm primeiro, depois, tá bom? Então aqui, ó, primeiro multiplicando, eu tenho 3 vezes 25, depois multiplicando menos 5. No livro aqui, foi feito primeiro 25 vezes menos 5, tá? Pode. Se for somente multiplicação, pode. Agora, se tivesse uma divisão aqui ou uma divisão aqui, esse resultado seria errado. Como nós estamos aqui só com multiplicação e multiplicação, não vai interferir no resultado. Se aqui fosse uma multiplicação e aqui uma divisão, não poderia fazer essa divisão primeiro. Seria errado. Tem que fazer pelo que vem primeiro, tá bom? Vocês vão observar que quem fez com a multiplicação primeiro, a resposta tem que ser a mesma, tá bom? Eu vou fazer o que o livro fez, tá? 25 vezes 5 igual a 125, mais com menos, menos. E aí deixou depois para multiplicar o 3. Observa que a soma é sempre o último. O oposto de menos 8 mais 8, isso aqui não vai interferir em absolutamente nada, já poderia ter feito, tá? Então aqui mais 8. Aqui 3 vezes menos 125 é igual a menos 375. Aí soma de números, né, com sinais diferentes, calcula a diferença e fica o sinal do maior número. Então 375 menos 8 é igual a 367. Como o maior algarismo era negativo, a resposta fica negativa. Então a resposta da alternativa A, menos 367. A alternativa B. Aqui é C, vamos para B. Então, a B, temos algumas potências, né? Então, primeiro vamos resolver as potências. Então, ó, menos 4 elevado ao quadrado. Vocês observaram que nesta potência não tem parênteses? Ó, não tem parênteses. Como não tem a delimitação pelo parênteses, significa que esse 2 aqui só está elevando a potência de 4. O sinal não vai acompanhar, tá? Então, olha como é que fica. Vai ficar menos 4 ao quadrado. O outro que nós fizemos tinha um parênteses bem aqui, não tinha? Esse não tem. Como ele não tem parênteses, eu só vou elevar a potência do 4. Então, vai ficar o menos, esse menos é esse menos aqui. 4 vezes 4. Então, ficou menos 16. Tá bom? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, olha aqui a resposta, menos 16. Aqui, ó, o sinal tá dentro do parênteses. Então, aqui, sim, o sinal acompanha o cálculo da potência. Então, agora vamos fazer menos 3 elevado a 4. Então, eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Par, resultado positivo. Ou menos com menos mais, com menos menos, menos com menos mais. Resposta mais 81. Então, observem aqui, ó, mais 81. Tudo bem? E aqui a mesma coisa, ó, menos 3 também está com parênteses. Então, quando eu for elevar a potência, o sinal acompanha. Então, vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, que é igual a menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais 9. Então, resposta mais 9. E aqui o mais 1 copiou igualzinho. Tudo bem?
Aí aqui eu tenho somas e divisão. Primeiro resolve a divisão, pela ordem de prioridade das operações dentro da expressão numérica. 81 dividido por 9 é igual a 9. Aí olha o que sobrou. Menos 16 mais 9 mais 1. 9 mais 1 é igual a 10, tá? Então eu tenho 10 positivos aqui, ó. Esse com esse. Então 10 menos 16, sinais diferentes, calcula a diferença. 16 menos 10 é igual a 6. Como 16 é o maior algarismo e é um número negativo, então aqui vai ficar menos 6, tá bom? Então a resposta da alternativa B está aí. A alternativa C, vamos para ela. Então agora aqui eu tenho menos 2 elevado ao cubo, é a primeira coisa que eu tenho que resolver. Então resolver primeiro a potência. Menos 2 elevado ao cubo, como o sinal está dentro do parênteses, ele vai acompanhar no cálculo da potência. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, com menos menos, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 8, por isso aqui eu tenho o número menos 8, tá? Tá vendo? Esse aqui veio pra cá, menos 8, mais 3, então vem aqui, ó, menos, tá aqui, abriu o colchetes, aí resolveu a potência menos 8, mais 3 aqui, tá bom? Aí, vezes, menos 6 tá aqui, e mais menos 5. Eu não posso juntar esses dois aqui ainda porque tem uma multiplicação aqui. E essa multiplicação, ela tem prioridade na hora da resolução do exercício. Então, aqui agora eu vou fazer, ó, menos 8 com mais 3, menos 5, tá? Então, calcula a diferença. 8 menos 3, 5. Como 8 é o maior algarismo, menos 5. E aí, agora ficou só um número dentro do colchete, tá vendo? E vezes menos 6, copiei igual e copiei igual. O sinal de menos continua aqui. Agora, eu vou fazer, antes de fazer o cálculo, tá? Eu vou ter que primeiro tirar o menos 5 do parênteses. Então, qual é o oposto de menos 5? Mais 5. E aqui eu abaixo o menos 6 aqui. E aqui copia tudo igual. Esse pedaço, tá vendo que ele veio até a última linha aqui. Tá? E aqui eu calculei o oposto e ficou mais 5. E agora o que eu faço? Mais com menos, menos. 5 vezes 6, 30. Mais com menos, menos, então menos 5. Menos 30 com menos 5, menos 35, né? Soma de números negativos. Soma os dois algarismos e repete o sinal. Então, menos 35 é a resposta da alternativa C. A alternativa D foi a que eu fiz com vocês, né? Então, a alternativa D eu já fiz com vocês, a resposta é mais 2. Então, menos 3 elevado ao quadrado igual a mais 9. Menos 1 elevado ao quadrado é igual a mais 1. Só que só resolveu aqui embaixo, tá vendo? Eu primeiro resolvendo esse primeiro pedaço aqui primeiro. Então, porque primeiro resolveu o colchetes. Então, ficou 9. 9 com menos 4, 5. E aqui copiou. Tudo foi copiando igual, ó. Tá vendo que esse pedaço, ó, foi copiando igual aqui, foi copiando igual aqui. Até aqui que foi a hora que eu resolvi a potência, que aí 1 virou positivo. 5 mais 1. 6, aí 6 dividido por 3, que veio acompanhando até o final aqui, igual a 2. Então, corrijam aí no livro de vocês, tá bom? Agora, pessoal, para nossa aula de hoje, a atividade que vocês vão fazer hoje, né? Então, aqui veio Já Conquistei. Então, essa atividade do Já Conquistei, eu vou guardar para fazer com vocês quando nós retornarmos às aulas presenciais, tá? Então, depois que passar a quarentena, eu vou fazer esses exercícios do Já Conquistei com vocês em sala de aula para a gente rever esses assuntos e eu poder olhar dentro dos olhinhos de vocês e ver que vocês aprenderam realmente esse assunto, tá? Então, esse aqui, o que nós já aprendemos, vocês não precisam fazer agora. Eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios quando nós voltarmos para as aulas presenciais. E o assunto para vocês resolverem, as atividades que vocês vão resolver hoje, será sobre um assunto novo, tá? Então, nós vamos iniciar agora o próximo capítulo do nosso livro, do volume 2, que no caso é o capítulo 5, que fala a respeito de ângulos e triângulos, tá? É muito simples essa matéria, viu, gente? Eu não vou mentir, não, tá bom? Então, ângulos e triângulos, então, medidas de ângulos. Ao longo, o que são ângulos, né? Então, ângulos são encontros de duas retas. Então, quando nós temos uma reta traçada aqui e outra reta traçada aqui,
esse encontro, essa abertura aqui entre essas duas retas, ela é chamada de ângulo, tá? Essa parte que está mais fechadinho, nós chamamos de ângulo interno. E esse ângulo que fica aqui, ó, do lado de fora, tá vendo esse resto aqui? A gente chama de ângulo externo, tá? Isso assim é só para definição de ângulo mesmo, tá bom? E aí, bem, vamos lá, vou fazer a leitura com vocês. Ao longo do tempo, com o desenvolvimento dos povos, foram inventados e aperfeiçoados vários instrumentos de medição usados para localização terrestre, marítima e aérea. Esses aparelhos também se mostram úteis para realizar levantamentos topográficos de visões de terras, para a astronomia, a cartografia, etc. Veja a seguir alguns desses instrumentos. Então, pessoal, todos eles têm a ver com essa abertura, tá? Então, qual é o tamanho da abertura? Tudo isso está relacionado ao ângulo. Qual é o ângulo de inclinação? Por exemplo, quando a gente vai pegar uma subida, quanto mais íngreme a subida, mais inclinada é. Então, o grau de inclinação é o ângulo de inclinação dessa subida. Então, quanto essa subida é inclinada, quanto ela não é, tá? Para localizar alguma coisa dentro do plano cartesiano, vocês também precisam utilizar de ângulos. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, em relação ao trópico, trópico de Capricórnio, não, a linha do Equador. Então, os ângulos que eles vão se formando, essas medidas também são utilizadas para localização, tá bom? E tudo é de ângulo. Então, aqui, ó, tem alguns instrumentos, o astrolábio náutico. Então, ó, tá vendo essas pontinhas aqui? Elas vão formando os ângulos para localização. O teodolito, esse aqui é usado na topografia. A gente olha aqui e vê até aonde vai o terreno e calcula também a inclinação desse terreno, tá? Esse aqui, sextante, eu não sei para que serve esse aqui não. E o GPS é o mais clássico, né? O usual, é o atual que nós utilizamos agora, que é o GPS, né? Então aqui, ó. Os instrumentos de medição que já tivemos a oportunidade de utilizar é o transferidor, né? Então esse transferidor aqui, tá? Eu gostaria muito de estar com vocês agora, né, para poder vocês pegarem um instrumento, que esse é o instrumento que nós utilizamos para medir ângulos dentro do ambiente escolar, só tem esse instrumento que nós conseguimos utilizar, e nós vamos utilizar sim, até o fim do ano a gente ainda vai mexer com o transferidor pessoalmente, tá bom? Então, o transferidor, ele vai aparecer dessas duas formas, ou aquele que dá a volta completa, então um círculo, a volta completa de um círculo, possui 360 graus. Então, esse aqui da volta completa, que tem os 360 graus, ou o transferidor de meia volta. Transferidor de meia volta tem metade de 360, então 180. Então, esse aqui tem 180 graus, tá? Com qualquer um desses dois instrumentos, é possível medir ângulos, tá bom? Com total facilidade, tá? O transferidor, ele possui essa linha aqui, onde tem 0 e 0, tá vendo? 0 e 0 aqui. Deixa eu criar bem essa imagem. 0 e 0. Esse 0 e 0, tá vendo aqui, ó? Esse 0 e 0 é chamado da linha da alma do transferidor. Então, toda vez que a gente for medir um ângulo, a gente tem que pegar as duas retas do ângulo, né? Então, o ângulo é formado por duas retas, certo? Então, a gente tem que pegar as duas retas que formam esse ângulo. Não vou usar caneta. Ó, por exemplo, eu tenho aqui essas duas canetas. Se eu quiser medir, então eu vou colocar uma reta em cima da linha, ó, tá vendo que aqui é o 0? Eu coloco uma das retas em cima da linha 0, e aí a outra reta, ela vai variando, ela pode vir assim, ó, tá vendo? Como um reloginho. E aí, por exemplo, se eu chego aqui, ela tem uma medida, se eu chego aqui, ela tem outra medida, e ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Eu posso ir abrindo, aqui, ó, tem 20 graus. A abertura é o espaço entre as duas. Então, aqui eu tenho 15 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. Ela vai poder chegar no 90 graus. Então, ela vem vindo, 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 chegando no 90 graus. E ela continua, continua. Vai chegar aqui no 0 graus, que a gente também vai chamar de 180. Aí sobe, 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 270, desce, 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 360 graus. Esse no transferidor, que possui, né, a volta inteira. Então, é o de uma volta. A gente chama esse ângulo de 360 graus de ângulo de uma volta. E aqui nós temos o ângulo de meia volta, que também é conhecido como ângulo... ângulo de meia volta, esqueci o outro nome do ângulo.
Então, aqui, ó, esse ângulo, mesma coisa, tá vendo? Eu tenho 0 aqui. Então, quando eu for medir, eu coloco a linha reta bem em cima do 0 e aí eu vou passando aqui, ó, tá vendo? Conforme a abertura. Então, se quando eu esticar, chegar no 20, ele tem 20, 30, 40, vocês vão vendo os números aqui, tá? Então, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E aí, vocês vão medindo. Esse aqui mede até 180 graus e é o suficiente, tá bom? Pra gente trabalhar em sala de aula. Esse aqui é o melhor instrumento que tem. É o que eu mais gosto para trabalhar com vocês em sala de aula mesmo. Tem o transferidor de uma volta inteira e tem o transferidor de meia volta. Então, o transferidor de meia volta, lembrei, ângulo raso, tá? Então, 180 também é chamado de ângulo raso, porque ele não tem profundidade, ele é uma linha reta. Então, esse ângulo aqui, esse aqui é o mais legal para trabalhar em sala de aula. Ele é mais fácil de manipular, de movimentar ele, tá bom? Esse aqui é muito bom também, mas eu aconselho mais aqui. Bom, e você mexer com os dois. É pelo menos isso, né? Então, vamos lá, então. Identificação e nomenclatura de ângulos. Então, na tela de controle do avião, mostrado ao lado, a seta roxa indica a direção da pista do aeroporto ao qual o piloto acaba de decolar. A seta vermelha indica a direção ao destino de viagem para seguir. Na direção correta, o piloto precisa realizar um giro na aeronave que corresponde a um valor menor do que 1/4 da volta completa. Ó, tá vendo? Então, ó, essa daqui é a abertura do ângulo. Por que ele fala menor do que 1/4 da reta completa? Gente, vou fazer aqui uma arte rapidinho, ó. Tá vendo? Vou colocar essa fita aqui em cima. Tá vendo? E vou colocar outra aqui. Tá vendo? Tá vendo que aqui, se vocês imaginem um círculo em torno dessa cruz que eu coloquei aqui dessa fita, tá? Então, aqui é o ângulo 0, certo? Daqui até aqui, eu tenho 90 graus. Do 90 pra cá, então eu vou dividir. Eu pego 360, aqui eu tenho 4 partes, não tem? Então, eu pego 360 e divido em 4 partes. Se eu dividir 360 por 4, o resultado da divisão é 90. Então, ó, daqui até aqui eu tenho 90. Depois, quando eu chego no 90, eu venho pra cá. Então, 90 mais 90, 180. Então, de 90 até aqui, eu tenho 180. Aqui do 180 para cá, se eu fizer 180 mais 90, eu tenho 270. Então, aqui, 270 e aqui fecha no 360. Então, cada pedacinho desse aqui possui 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo reto, tá? Todos esses ângulos de 90 graus, eles são chamados de ângulo reto. E aí, por que falou que ele tem um valor menor do que 1/4? 1/4, não é quando a gente pega uma figura e divide em 4 partes? Então, ó, eu peguei o círculo completo e dividi em 4 partes. Uma parte tem essa abertura desse tamanhão. E aqui, a abertura dessas duas retas, ela é menor. Olha como ela é menor do que 90 graus. Para ela ser maior ou igual, ela tinha que chegar pelo menos até aqui. E ela chega aqui. Então, ela começa aqui e termina aqui. Então, por isso fala que é menor do que 90 graus, tá bom? Agora, eu vou ter que tirar isso daqui. Beleza, tirei, deu certo. Sobrevivemos. E vamos seguir, tá bom? Então, é possível determinar a medida exata atribuída a um ângulo menor de giro, atribuída ao menor giro, ao menor ângulo, utilizando o GPS e outros instrumentos de navegação. Mas você sabe o que é um ângulo? Então, você já sabe o que é o ângulo, né? Mostrei para vocês o encontro de duas retas. Então, o ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Então, ó, olha o ângulo. Ângulo, então, região convexa, no caso, ângulo interno, e região côncava, tá vendo? Ângulo externo, tá? Então, duas retas se formaram, ângulo interno, ângulo externo, ou sinônimos, região convexa e região côncava, tá bom? Do ângulo. Um arco indica qual abertura deve ser considerada, se a maior se o maior ou o menor giro. Quando não há arco, consideramos sempre o menor ângulo, né? Ou seja, a região convexa. Então, sempre que não tiver
essa linha aqui indicando qual o ângulo que é para vocês medirem, se é o ângulo interno ou o ângulo externo, significa que vocês sempre vão medir o ângulo interno, que é a região convexa. Então, região convexa é a parte interna do ângulo, região côncava é a parte externa do ângulo, tá bom? Elementos de um ângulo. Então, a semirreta, não sei se vocês lembram as definições. Então, a reta, só para relembrar, agora é uma revisão, tá? Reta, ela é infinita para os dois lados. Então, a reta, ela vai crescer tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Semirreta, ela tem origem e ela é infinita ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aí, o segmento de reta, ela tem começo e fim, tá? Então, só para vocês lembrarem o que é cada uma delas. Então, reta é infinita para os dois lados, semirreta, ela possui uma origem e é infinita para um dos lados, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E o segmento de reta, que ele é finito dos dois lados, tá bom? Aí aqui tá falando para vocês a definição, né, da semirreta, que ela possui uma origem e ela é infinita para um dos lados. Ela pode ser para esse lado ou para esse lado, tanto faz, tá bom? Elementos de um ângulo. As semirretas as semirretas OA e OB são denominadas lados de um ângulo. Então, ó, vamos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Segmento AO é um lado, OA é um lado e OB é outro lado, tá? Então, são os lados, os segmentos de retas que formam um ângulo. Então, um lado e lado, tá bom? Sempre pega a letra e a letra, sempre a letra maiúscula, para determinar um nome, tá bom? Aí indicamos semirreta OA ou simplesmente OA. Tá vendo que aqui tem uma setinha, indica que ela vai infinita para aquele lado. O ponto O é a origem, né? Então, a partir do ponto O que se formou as duas semirretas, é chamado de vértice do ângulo. Então, aqui, ó, tá vendo? Vértice do ângulo, semirreta OA, semirreta OB, tá certo? E aqui, de onde saem e partem as duas semirretas, é chamado de origem ou vértice do ângulo. E ele é representado, ó, aonde tem origem, a gente coloca um chapeuzinho, né? O sinal do vovô, o acento circunflexo. Isso, acento circunflexo aí em cima. Então, ó, a medida de um ângulo é indicada por A, O, tá vendo? O chapeuzinho em cima do O, B. Para simplificar essa notação, podemos usar apenas O com o sinal de ângulo em cima, tá? Então, notações do ângulo da figura. Então, nós temos AOB, BOA e O. Então, são as formas que nós temos para escrever o nome desse ângulo aqui, tá vendo? Então, eu chamo AOB com um chapeuzinho em cima do O, porque O é a origem, ou BOA, porque O é a origem, ou ainda O com um acento circunflexo em cima, né? Porque é a origem. Então, a unidade de medida de um ângulo é o grau, né? Então, nós já conversamos sobre isso. E aí, então, deixa eu baixar aqui. Então, medidas do ângulo é o grau. Eu já mostrei para vocês ali pelo transferidor, né? Então, 1 grau, né? Aí aqui tá falando que 1 grau é igual a um pedaço de 360, né? Então, a volta completa, ela tem 360 graus. Se eu pegar 1 grau, eu vou pegar um pedaço de 360, como aqui tem 360, tá? Aqui é o exemplo de uma medida de 60, então a abertura de 60 graus. Pegou o transferidor, colocou aquela linha zero, né? Que eu falei que a linha da alma colocou a linha zero. A abertura tem 60 graus. Então, eu chamo aqui de 1/6 da volta, né? Porque são 60 graus de 360. Aí, escrevendo da forma simplificada, a resposta é 1/60. Tem um QR Code aqui. Coloquem no celular de vocês para vocês darem uma olhada do que se trata, tá bom? Depois vocês me contam. Então, a escolha do número 360 para a divisão de uma circunferência completa foi conveniente, pois 360 é um número que tem bastante divisores, né? Então, por isso que escolheram 360. Então, um ângulo raso é um ângulo que possui meia volta. Lembra que eu falei para vocês aquele transferidor que era metade de 180? Então, 180 é o ângulo raso. Ângulo de uma volta completa é um ângulo que tem
360 graus. Então, é o círculo completo, tá? Então, o ângulo raso é a linha, um ângulo raso tem 180 graus. O ângulo de uma volta, que é o círculo completo, possui 360 graus. E o ângulo nulo é quando eu tenho de uma reta, uma semirreta em cima da outra. Então, eu vou ter aqui, ó, a reta A, a semirreta A, e a semirreta B passa em cima da semirreta A, ó, passou em cima. Então, quando uma semirreta passa em cima da outra semirreta, eu chamo de ângulo nulo, tá bom? Que as duas semirretas estão uma sobre a outra, tá certo? Então, ângulo nulo. E aqui nós temos as atividades, que são as atividades que vocês vão fazer agora, tá? Então, a atividade que vai do exercício número 1 até o exercício 5. Então, vocês vão fazer do 1 ao 5, tudo bem? Então, para a aula de hoje, exercício do 1 ao 5, assunto ângulos, tudo bem? Ângulos e as medidas, ângulos e suas medidas. Pessoal, por hoje é isso. Um grande beijo, tchau, fiquem bem, fiquem com Deus e até logo.